Voltamos aqui agora então. Encosta para nós aí, Brunão, a porta, a Lari vai encostar. Amém, gente. Glória a Deus, né? Semana passada tivemos aqui então a nossa festa de 2 anos. Eu acho que tem irmãos que estão cansados até hoje, né? Por isso que não vieram hoje às vezes, né? Então tão cansados. Irmãos, mas essa é uma realidade, lógico que a gente fala em um tom de brincadeira, mas essa é uma realidade muito séria, que nós hoje como igreja estamos vivendo. E eu falo nós, não família Fluir, mas uma realidade da igreja brasileira. Nós estamos no mamãe mandou, né? Mamãe mandou eu escolher esse culto eu vou, esse eu não vou. Irmãos, se vocês estavam aqui na festa, e eu convido você que não estava, até mesmo você que estava, a assistir novamente as palavras que o pastor Leandro Vieira ministrou aqui. Eu e minha esposa, logo na segunda-feira, a gente já sentou para almoçar ali, a gente já estava escutando de novo, irmãos, como é necessário. E ficou muito claro a importância do culto comunitário. Acho que o Leandro foi muito claro e objetivo, e foi muito fácil de entender, sim ou não, irmãos? Amém? Não que não seja, irmão, se a gente se esforçar um pouquinho, mas é óbvio que o Leandro, com toda a robustez daquilo que o Espírito Santo concedeu a ele, mediante a graça, irmãos, porque o Leandro Vieira, para quem não sabe, o Leandro Vieira só tem até a 6ª série, irmãos. É por isso que ele fala assim, irmão, se eu consigo, você também consegue, então se esforça. Mas dessa vez, ele foi numa linguagem muito entendível, muito simples, fácil de se entender. Então eu convido os irmãos. A palavra já está lá no YouTube, é de domingo também, o Rodrigo está subindo ali agora, então já está lá, ele já me sinalizou. Irmãos, escute mais uma vez, para que você venha compreender, irmãos. Às vezes a gente como pastor, né, a gente fica ali, mandando mensagem, chamando os irmãos, porque nós sabemos a seriedade que é, irmãos, a caminhada cristã, e a importância de nós caminharmos em unidade, juntos, e o culto aqui comunitário, esse culto que acontece aos domingos, ele é uma disciplina, ele precisa acontecer nas nossas vidas. Ninguém é igreja sozinho, irmãos. Ninguém é igreja, eu sou igreja. Não, irmãos, você não é igreja. A igreja só acontece quando tem 2 ou 3 reunidos, quando os irmãos estão reunidos em unidade, um só Espírito, num só propósito, um só Deus, um só Senhor de todos. Amém? Então que nós possamos nos esforçar, irmão. E não precisava nem ser um esforço, deveria ser algo muito natural da nossa parte e muito prazeroso estarmos aqui reunidos. Eu sei que nós temos compromissos, eu sei que nós temos agendas, mas, irmãos, sempre que nós pudermos, estiver ao nosso alcance, alterar a agenda para que a gente possa estar aqui, que nós possamos estar. Amém? Glória a Deus. Óbvio que irmãos viajam e aí não tem como, mas quando estivermos por aqui, irmãos, vale muito o esforço de estarmos aqui reunidos entre os irmãos. Amém? Abra sua Bíblia então, vamos retomar então a nossa sequência de palavras aqui em Filipenses, né? O desafio ainda está rolando aí para você ler Filipenses. Sei que a gente deu esse intervalo aí por conta da festa, mas volte, irmãos, a reler esse livro, ler, reler lá na sua casa, durante a semana. Um livro pequenininho, mas extremamente rico e profundo em ensinamentos. Então a gente vai retomar aqui do capítulo 2, depois se os irmãos quiserem projetar, nós vamos ler do capítulo 2, versículo 12 até o versículo 18, e aí se o tempo for nos permitindo, a gente avança um pouco mais, tá? Mas a princípio, nós vamos então meditar nessa porção das Escrituras, que vai do 12 ao 18, e diz assim então, deixa a sua Bíblia aberta. Importante, irmãos, quando estamos nessa série de mensagens, principalmente, né, não que todos os cultos não seja importante fazer isso, mas é importante quando estamos nessa série de palavras, caso você queira, traga aí um bloquinho de notas para você anotar, risque a sua Bíblia, escreva, porque geralmente nós trazemos algo muito rico em cima dos textos que estão sendo expostos aqui, que na maioria das vezes, às vezes você lendo por si só, talvez você não consiga compreender da maneira com que é, quando a mensagem ela é expositiva aos irmãos, amém? Então diz assim, Paulo dizendo, sendo assim, meus amados, como sempre, obedecestes, não somente à minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocar em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus, pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas,
para que vos torneis puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis com grande astro no universo, retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não foi inútil que corri e trabalhei. Contudo, ainda que a minha vida esteja sendo derramada como oferta juntamente com o sacrifício e o serviço provenientes da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós. E pelo mesmo motivo, alegrai-vos e acompanhai-me nesse júbilo. Amém? Vamos orar uma vez mais. Espírito Santo de Deus, pedimos agora que o Senhor nos dê atenção total àquilo que será ministrado, que nós possamos estar apercebidos àquilo que o Senhor tem a falar para nós nessa manhã. Abra o nosso entendimento, ó Pai, para que nós possamos compreender essa porção das Tuas Escrituras, ó Pai. Assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, olha só. Uma vez mais eu quero reforçar aqui o que Paulo está querendo nos ensinar aqui. Paulo está querendo nos ensinar a sermos felizes em toda e qualquer situação. Independente de tudo que está acontecendo, irmãos, nós devemos nos manter felizes. Mas Paulo também começa aqui falando sobre serdes obedientes, sempre obedientes. Repita assim comigo, obedientes. Irmãos, muitas vezes nós somos obedientes aos nossos pais, porque nós temos medo de levar uma surra, sim ou não? Então às vezes o pai fala alguma coisa e você na obediência, mas não por reverência, não por amor, mas por medo da chinelada, da chicotada, você acaba fazendo, irmãos. Mas não é esse medo que Paulo está falando aqui. Paulo está querendo dizer, irmãos, sede obedientes pelo amor, sede obedientes pela reverência, pelo amor do evangelho que foi pregado, ministrado aos irmãos. Então Paulo aqui está nos ensinando essa porção das escrituras sobre a santificação. Nós precisamos nos santificar dia após dia, só assim nós vamos desenvolver a nossa salvação. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o desenvolvimento da nossa salvação, e eu já quero solta aí para nós, Lucas, a primeira citação de Steve Lawson. Ele diz assim: a santificação é o trabalho contínuo, diga assim, trabalho contínuo, de Deus no crente que é justificado por meio do poder do Espírito Santo. Então, irmãos, é um trabalho contínuo. Ninguém converte ao Senhor e já se torna santo do dia para a noite. Por mais que vá haver irmãos que às vezes era afundado no vício das drogas, e aí ele conhece a Cristo e do dia para a noite ele abandona as drogas. Já ouviram testemunho assim? Já ouviram testemunho de irmão que do dia para a noite acorda e fala assim: nunca mais fumei, nunca mais bebi, nunca mais usei drogas. Amém, irmãos? Mas também existe irmãos que nem conhecerá Cristo e que isso acontece. Já viu aquele irmão que fuma 40 anos? Aí ele nem conhece a Cristo, mas ele acorda do dia para a noite e fala assim: não vou fumar mais. Então entenda, irmãos, que mesmo esse irmão que foi alcançado pelo Senhor e abandonou os vícios, mas ainda assim é um trabalho contínuo de santificação na vida dele, porque ele só abandonou os vícios, mas ainda existe um processo pelo qual ele precisa evidenciar. E nós temos falado muito essa palavra aqui, e é importante, irmãos, que isso fique na memória de vocês. Evidenciar a salvação na sua vida. Então a santificação, ela vai trazer para nós o desenvolvimento da nossa salvação. E o que é o desenvolvimento da nossa salvação? As evidências que eu sou salvo. Uma grande evidência de um salvo é estar em comunhão, irmãos. Por isso a importância do culto comunitário. Estarmos em comunhão entre os irmãos é uma evidência de um salvo. Irmãos, uma pessoa que aceita Cristo e ela fala assim: agora eu vou ficar só dentro do meu quarto orando, porque a palavra de Deus diz: entra para o seu quarto em secreto e o Pai que está lá te ouvirá. E o irmão entra para o quarto e fica lá a vida inteira. Só que ele esquece, irmãos, que o evangelho é completo, né? Você não pode tirar só uma parte parcial dele e caminhar nela. O culto comunitário, a comunhão entre os irmãos, então, faz parte do trabalho contínuo de desenvolvimento de salvação, pela qual Cristo está fazendo em nós. Amém? E essa evidência da santificação, irmãos, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora.
Por isso que muitas vezes, por mais que o irmão vai lá, aceite a Cristo, e aí ele muda as vestes, né? Ele muda a aparência, ele muda a estética, mas não é esse o desenvolvimento, irmãos. Não é esse o trabalho contínuo, por mais que ele aconteça. Às vezes o irmão vinha todo trupiado, né? Vinha lá do mundão, e aí de repente ele aceita Jesus, ele até muda as roupas e tudo, muda a aparência física, mas não é essa a transformação que evidencia a santificação na vida de um crente. Essa transformação, ela vem de dentro para fora. Nós somos santos, irmãos, pela obra de Cristo na cruz. E a santificação é a resposta que eu tenho dado durante a minha caminhada. Então, nós somos santos porque Cristo morreu na cruz. Então, não foi por mérito, não foi pelo que eu fiz, mas a resposta que eu dou a isso, aí sim é a santificação. De acordo com o que eu vou caminhando na minha caminhada, eu vou evidenciando a santificação na minha vida. E santificação não é só uma vida sem pecados, irmãos. Não é só eu combater o pecado diário que vem na minha vida, a tentação do pecado, mas a santificação é eu estar bem, irmãos. É eu aprender a viver bem em toda e qualquer situação. Eu tenho que estar bem todos os dias com Deus. Eu tenho que estar bem todos os dias com o meu próximo. Eu tenho que estar bem todos os dias comigo mesmo. Isso é, então, uma evidência, uma santificação, um desenvolvimento da sua salvação, irmãos. Quando você está bem em toda e qualquer situação. Pastor, mas tem dia que eu acordo que é difícil demais, eu quero soltar os cachorros. Sim, irmão, existe esse dia, por isso que existe também a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, mas logo isso tem que mudar. Um crente convertido, ele não pode andar nesse estágio, irmãos, por muito tempo. Então, por mais que esse estágio aconteça na vida dele, logo ele tem que cair em si e falar assim: não, irmãos, eu estou em desenvolvimento da minha salvação, eu preciso evidenciar a minha santificação. Coloca para mim a próxima aí, isso nós vamos fazer uma leitura coletiva. Então vamos lá, no 3, 1, 2, 3, a santificação é a desconstrução da vida errada que eu aprendi a viver com o pecado. Então, irmãos, o pecado nos ensinou a viver de uma maneira, e a santificação, então, é essa desconstrução. A santificação vai desconstruir tudo isso que o pecado implantou em nós. E o pecado, irmãos, não é algo que a gente escolhe. Nós já fomos concebidos no pecado. Lembra que o Leandro até falou aqui, nossos filhos não são anjinhos, irmãos. E é até difícil para nós, somos pais, às vezes, ouvir isso, né? Mas é uma verdade, irmãos. O evangelho, então, a santificação precisa desconstruir até mesmo as nossas crianças, porque todos nós, sem exceção, fomos concebidos no pecado. Então, a partir da santificação, nós estamos sendo desconstruídos, até que a gente alcance a plenitude, a medida da largura, da varonilidade perfeita. É lá que nós queremos chegar, irmãos. Então, olha o que ele vai dizer, então, a partir do verso 12, vamos começar aqui então verso a verso. Sendo assim, meus amados, como sempre, obedientes. Obediência é algo vital para aquele que está no processo de santificação. Então nós precisamos obedecer, irmãos, mas não numa visão de aprisionamento. Ah, mas eu estou sendo aprisionado. Não, quem aprisiona é a religião, irmãos. O evangelho te liberta. Se Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E foi pela desobediência que nós fomos aprisionados no pecado. Lembra, irmãos? A desobediência de um aprisionou a todos, mas a obediência de outro libertou a todos aqueles que crê. Então, pela desobediência de Adão, nós fomos aprisionados. Mas pela obediência de Jesus, a morte de cruz, nós fomos então libertos. Então essa é uma obediência. Paulo aqui está... Irmãos, como nós temos murmurados, como nós temos reclamado, como nós temos sido ingratos com aquilo que Deus tem nos dado. Então contentar é nós sermos contentes com aquilo que Deus nos deu. E ele continua dizendo então que vivemos em um mundo corrompido e perverso. Nós somos separados, mas inseridos no mundo.
Como assim? Nós estamos no mundo de iguais, mas nós precisamos ser diferentes. Por muito tempo a gente entendia santidade como ser separado do mundo, né, irmãos? E isso é um ensino errado, no sentido de separação literal. E aí o que a gente fazia? A gente se convertia e se separava mesmo. Abandonava as pessoas, não ia nas reuniões de família. Vocês já passaram por isso? Cara chato, converteu, nunca mais vem nas reuniões de família. Cara enjoado, converteu, não vem mais nos aniversários dos amigos. Então nós entendíamos dessa maneira uma separação literal, irmãos, mas não é esse tipo de separação pelo qual Paulo está nos dizendo. A separação que Paulo quer que a gente faça é que nós vamos estar inseridos no mundo, mas mesmo inseridos no mundo, nós somos separados dos iguais. Nós somos diferentes daquelas pessoas iguais, até porque eu faço uma pergunta para vocês: como nós seremos? Aqui ele usa aqui o termo grandes astros do universo, né? Quais são esses grandes astros do universo? Olha o que vai dizer na minha Bíblia aqui, a explicação. Paulo usa uma figura de linguagem para mostrar o contraste que deve haver entre o brilho figurante do caráter e das atitudes do cristão, que mesmo em menor número, ilumina como as estrelas. Então Paulo está nos dizendo que mesmo você lá no meio do mundo, em menor número, você deve ser um luzeiro, você deve brilhar como uma estrela pequenininha, brilha lá no céu. Então como você vai ser sal e luz no mundo pelo qual você está inserido, se você não estiver inserido lá no meio das pessoas que precisam da luz que você carrega e do sal que você vai trazer para mudar a vida deles? Então nós precisamos compreender que o que nós então precisamos ser, o nosso desenvolvimento de santidade, o desenvolvimento da nossa salvação, é mesmo nós estarmos no meio desse mundo caído, irmãos. Mesmo no meio desse mundo perdido, nós precisamos ser como um grande astro no universo, uma estrela que brilha, mesmo em meio a essa imensidão. Amém? Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua casa, vai ter uma reunião de família, irmãos? Peça uma oportunidade para orar pelos irmãos, para que eles passem a te admirar e não te rejeitar, por um entendimento errado. Eu vivi isso dentro da minha família, irmãos. Minha família, por parte de pai, são 14 irmãos, católico, apostólico, romano, roxo, os 14. Aí há uns 15 anos atrás, o primeiro tio nosso foi alcançado pelo Evangelho. Irmãos, esse tio nosso, parecia que ele tinha uma lepra, ele não vinha para perto de ninguém, ninguém ia para perto dele, nem ele ia para perto de ninguém, não ia mais nenhuma reunião de família. E aí o que isso causa? Um distanciamento. Em vez dele estar sendo luz para iluminar, ele estava sendo mais um efeito contrário, as pessoas estavam repreendendo, todo mundo falava assim: cara, o tal do crente é enjoado mesmo, né? O tal do crente é um bicho chato. Mas para a glória de Deus, né, irmãos? As coisas vão passando, a gente vai amadurecendo. A partir desse tio meu, aí através do filho dele, eu fui alcançado, meu pai foi alcançado, alguns outros foram sendo alcançados. O Evangelho foi sendo compreendido de uma maneira mais clara. Então hoje, graças a Deus, eles têm espaço, mesmo numa reunião de família. Hoje são dos 14, acho que uns 3 só crentes, dos irmãos. Mas eles já têm um espaço para fazer uma oração lá na reunião. Eles já têm um espaço para dar uma palavra. Então nós precisamos entender, irmãos, que a luz que está em nós, ela precisa brilhar, mesmo em meio ao mundo caído. Mesmo em meio a essa treva que nós estamos, nós precisamos, como a nossa luz, então, brilhar em meio deles. Amém? Verso 16 diz assim: retendo firmemente a palavra da vida, diga assim, o Evangelho, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não foi inútil a corrida e o trabalho. Fala assim: corrida, trabalho. Alguém quer correr uma corrida sem ter uma chegada? Alguém quer trabalhar sem ter uma recompensa? Então Paulo está nos dizendo aqui, irmãos, corra a corrida, faça o trabalho, que ao final, irmãos, você vai encontrar sim a sua recompensa. Mas essa recompensa é quando? Ao final. O que ele vai falar assim, ó? Para me gloriar no fato de que não foi inútil.
Então tudo que nós estamos fazendo aqui, irmãos, saiba de uma coisa: nada é inútil, nada é em vão. Tudo que estamos fazendo aqui como igreja do Senhor, nada é inútil. Essa corrida, ao final, esse trabalho, ao final, vai haver uma recompensa. Amém? Agora entenda uma coisa, saiba diferenciar justiça própria de amor ao Senhor. O que é justiça própria? Justiça própria é eu fazer para ganhar algo em troca. Paulo aqui está falando que no dia da glória vai haver essa recompensa, não é aqui, irmãos. Muita gente, por um entendimento errado, acha que essa recompensa é aqui, eu vou dar 100 para colher 1000. E muitas vezes nos é ensinado assim, né? Não que isso não possa acontecer, irmãos. Porque a lei da semeadura, ela está aí para todos. Mas não ache que por você estar fazendo o evangelho, Deus tem a obrigação de te dar algo em troca. Então amar ao Senhor é diferente de justiça própria. Justiça própria eu faço por reconhecimento, por mérito e porque eu quero alguma coisa. Amar ao Senhor eu faço de forma com que ninguém sabe que eu estou fazendo. Eu faço porque eu entendi, eu amei ao Senhor, porque eu me entreguei ao Senhor, porque eu sou nova criatura, porque eu estou desenvolvendo a minha fé, porque eu estou desenvolvendo a minha salvação. Então eu faço por amor ao Senhor. E não simplesmente por justiça própria. Então muito cuidado, irmãos, para vocês não confundirem, porque às vezes, por isso que o texto expositivo é muito importante, irmãos. Muitas vezes se a gente pega um texto fora do contexto, tem irmãos que vai pegar esse texto e vai falar assim, motivo de qual gloriar no fato de que não foi inútil o que eu corri e que eu trabalhei. E aí o irmão pega um texto desse e fala assim, tá vendo? Então se eu estou trabalhando para o Senhor, eu sou digno de receber algo em troca. Não, irmãos, você não é digno. Como nós estamos vivendo uma era, irmãos, de trabalhadores, que dizem ser trabalhadores para o Senhor, mas que em troca estão enriquecendo, usando do Evangelho. Irmãos, no dia do Senhor, nós temos que ser compassíveis, de compaixão com esses irmãos, porque no dia do Senhor, irmãos, a ira de Deus virá sobre esses irmãos, que está usando do Evangelho como fonte de renda, está usando daquilo pelo qual nós temos que fazer por amor, para enriquecimento próprio, particular. Então, irmãos, jamais entenda que todo trabalhador é digno do seu salário, amém? Todo trabalhador, irmão, que tem um trabalho, o Evangelho nunca foi trabalho para ninguém. Amém, irmãos? Pregar o Evangelho nunca deveria ser trabalho para ninguém, irmãos. Glória a Deus por isso. Amém? Então o trabalhador que é digno do seu salário é aquele trabalhador que tem a sua profissão, que trabalha. E aí sim, irmãos, Deus pode sim te prosperar, abrir as portas. Você pode ser um homem rico aqui nessa terra, sem nenhum problema, sem nenhum peso de consciência, mas nunca use do Evangelho para enriquecimento pessoal. Amém? Glória a Deus. Então essa recompensa desse trabalho que Paulo está falando é uma recompensa no dia da glória, a recompensa vindoura que vai vir no dia da glória. Olha só, continuando aqui então, verso 17, verso 18, contudo, ainda que a minha vida esteja sendo derramada como oferta juntamente com o sacrifício e os serviços provenientes da vossa fé, alegro-me e congratulo com todos vós, e pelo mesmo motivo, alegrai-vos e acompanhai-me nesse júbilo. Paulo aqui, irmãos, ele estava entregando a sua própria vida, que na minha Bíblia até vai falar que Paulo aqui estava entregando a sua vida como sacrifício de libação, como era feito. No Antigo Testamento eles sacrificavam, ali o animal, o cordeiro. Então Paulo aqui está usando até mesmo essa figura de linguagem, falando assim, eu entrego a minha própria vida como um sacrifício. E é o texto que está lá em Romanos 12:1, vai dizer o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
que é o vosso culto racional. Então Paulo aqui está dizendo, irmãos, e literalmente, Paulo estava entregando a sua vida. Paulo estava nas cadeias. Paulo não tinha medo de ser morto pelo Evangelho. Então quando ele fala que eu estou entregando a minha vida, e se alegrem por isso. Se alegrem por esse motivo. Paulo então estava alegre em toda e qualquer circunstância. Em toda e qualquer circunstância, se alegre, irmãos. Paulo ali entregando a sua vida em sacrifício em meio a todas aquelas situações, e mesmo assim ele estava convidando os irmãos: não se entristeça, se alegre por mim. Não fique triste pelo motivo pelo qual a minha vida está sendo sacrificada, porque é motivo de muita alegria. Amém? Glória a Deus. Do verso 19 ao 30, irmãos, eu vou passar numa visão bem panorâmica para a gente avançar um pouco mais. Então diz assim, verso 19, ele vai dizer: tendo esperança no Senhor Jesus, de que em breve vos poderei enviar Timóteo, para que eu também me anime, recebendo notícias vossas. O que Paulo então está dizendo a partir do verso 19 até o 30? Ele vai falar do desejo que ele tinha no coração dele, de como as coisas deveriam dar continuidade, mesmo ele não estando presente. Irmão, sabe quando uma igreja ela se torna uma igreja saudável? Quando essa igreja ela não está centrada em um homem, quando ela não está centrada em uma única pessoa, mas quando Cristo é o centro. Por que Paulo aqui estava então dizendo isso aos irmãos? Tenho esperança no Senhor Jesus, que em breve vos poderei enviar Timóteo. Então Paulo já estava falando para os irmãos, deixa eu te falar uma coisa, seja eu, seja Timóteo, seja quem for, a igreja do Senhor se alegre. Não se entristeça. Não é porque eu estou aí que a igreja vai parar se eu sair, mas se alegre pelo motivo pelo qual. Então eu vou enviar. E Paulo aqui então nesse texto do 18 ao 30, do 19 ao 30, ele vai apresentar dois personagens, que é Timóteo e Epafrodito. Uma figura, né, que aparece aqui. Mas imagina só, irmãos, se o nome de Epafrodito está aqui na Bíblia, com certeza foi um irmão extremamente relevante para aquela igreja local. Não se fala muito sobre ele, mas aqui diz que ele é um irmão querido, que auxiliava os companheiros de luta, provavelmente era um diácono da igreja local. Mas Timóteo, também que é apresentado aqui, é filho na fé de Paulo, irmãos. Mesmo tão jovem, já era um presbítero da igreja local, um grande homem de Deus. E aí o que eu aprendo com isso? Idade não tem nada a ver com maturidade, irmãos. Timóteo era o presbítero da igreja. O presbítero, irmãos, no contexto bíblico, é o anjo da igreja, é aquela pessoa que está dada, é o pastor que é dado à igreja local, para conduzir aquele rebanho. Então Timóteo, mesmo jovem ainda, ele já era essa pessoa, um presbítero da igreja local. Então não ache muitas vezes que você ainda é muito novo, que você é muito jovem. Não, irmãos, é o Senhor que realiza o querer, tanto o realizar. É Ele que gera em você o querer, e é Ele que vai dar o realizar, irmãos. Se tem um querer ardente aí dentro do seu coração, de ser diácono, presbítero, pastorear, e o pastorear bíblico é um pouco diferente desse pastorear convencional pelo qual nós aprendemos, né? Porque muitas vezes, na visão humana nossa, pastorear é quem está aqui na frente falando, né, irmãos? Mas biblicamente o pastor é aquele que está cuidando de gente. Então às vezes é isso que é o desejo do seu coração. Aí você fala assim, não, mas eu vou ter que pregar lá em cima. Não, irmãos, se você ama isso, comece a cuidar de gente. O que foi falado aqui pelo próprio Leandro? Pedro, tu me amas? Se você ama Jesus, você cuida de gente. Se você não cuida de gente, o que acontece então, irmãos? O que acontece se você não está cuidando de gente? Talvez você não ame Jesus e pensa que ama. Porque todo aquele que ama a Jesus, ele ama pessoas, ele ama cuidar de gente, ele ama apacentar, ele ama cuidar de pessoas. Então se nós amamos Jesus, nós precisamos então aprender a cuidar de gente. Nós precisamos aprender a estar no meio do povo, gente.
Por isso, o culto comunitário, gente, comunhão, faz parte daqueles que amam a Cristo. Ninguém anda sozinho nessa caminhada, nem Jesus, que mesmo sendo Deus, irmãos, mesmo tendo a consciência de Deus, Ele veio aqui na terra como homem, para mostrar para nós, eu não ando sozinho, vem cá, reúne 12 aí, para andar junto comigo. Então quem somos nós para acharmos, né, que nós conseguimos nos autopastorear? Irmãos, existem homens, nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, com falsas doutrinas, falso evangelho sendo pregado. Existem homens que declaram publicamente, olha o perigo disso para a igreja, irmãos. Homens que influenciam a nação, que fazem declarações públicas, que não existem pastores para pastoreá-los no Brasil. Quem é o seu pastor? Não há pastor hábil no Brasil para me pastorear. Ou seja, eu me autopastoreio, né? É fácil de jeito, não é, Murilo? Imagina. Eu sou meu autopastor, irmãos. Não, irmãos. Todo homem, independente de qual patamar que ele ache que ele ocupe, ou o cargo, ou a posição, todos nós precisamos de gente. Todos nós precisamos de alguém para nós abrirmos o coração, para nós compartilharmos as nossas dificuldades, para nos conduzir, para nos pastorear, para cuidar do nosso coração. Então um crente convertido não anda sozinho, amém? Glória a Deus por isso, aleluia. Então vamos seguir, irmãos, para a gente caminhar para o fim aqui. Nós temos 3 verdades que eu quero apresentar para vocês nesse texto 19 ao 22, que vão fazer com que você entenda um pouco mais sobre o serviço a Cristo pelo qual nós somos chamados. Que nós possamos compreender um pouco mais sobre esse serviço que nós estamos prestando a Cristo aqui. E a primeira verdade é o seguinte: não há tantos irrepreensíveis. Não há tanto, presta atenção aqui, não há tanto irrepreensíveis, mas aqueles que existem verdadeiramente fazem uma grande diferença. Trazendo para um contexto de hoje, irmãos, existem muitos crentes, amém? Mas poucos irrepreensíveis. Quem são os irrepreensíveis? É aquele pelo qual não há repreensão na vida dele. É aquele pelo qual você vai olhar e não vai achar motivos pelo qual repreenda. Então poucos são os irrepreensíveis. Mas o que é a primeira verdade aqui? Mesmo sendo poucos, eles fazem uma grande diferença. Timóteo era um irrepreensível. Epafrodito era outro irrepreensível. E mesmo poucos, eles fizeram a diferença, irmãos. No verso 19 ao verso 23, ele vai falar sobre essa estatura da maturidade. Idade não tem nada a ver com maturidade. Timóteo é um grande testemunho bíblico do quanto uma pessoa, mesmo com pouca idade, mas humilde e consagrada ao Senhor, pode cooperar de forma notável com a expansão do reino de Deus por todo o mundo. Agora note uma coisa: pouca idade, amém? Mas com humildade e consagrado ao Senhor, porque tem muito papagaio com pouca idade falando nas redes sociais aí que não tem nem humildade e nem é consagrado ao Senhor. E estão se postando como pregadores do Evangelho, irmãos. Muito cuidado com isso. Tem uma molecada, porque esse é o termo correto, uma molecada papagaiando nas redes sociais, achando que são grandes Timóteos, mas não são, irmãos. Porque primeiro, um irrepreensível é quem? Aquele pelo qual você não acha motivos para repreender. Então tem uma molecada usando redes sociais para falar do Evangelho, mas não tem humildade e não são consagrados ao Senhor. Primeiro, porque nós falamos sobre o trabalho que nós fazemos para Cristo é um trabalho que nós fazemos por amor, sem esperar algo em troca. Chama algum dessa molecada para vir aqui no nosso culto, para compartilhar o Evangelho. Quantos membros tem na igreja? Não, o mínimo é 3.000 para vir. Irmãos, um cara com a envergadura do Leandro Vieira, irmãos, com aquilo que ele carrega,
Se ele comer arroz e feijão, se ele ficar no hotel 5 estrelas, ou lá na sua casa, se tiver um colchão lá e você falar para ele, dorme aqui na minha casa, ele vai ficar. Nas mesas que a gente tem, né, com ele, quando ele vem, ele contando alguns testemunhos, já teve igreja, irmãos, dele chegar para pregar o evangelho, e ele prega o evangelho, ele não prega o que ele quer, ele prega o evangelho, e o pastor não gostou, mandou ele embora, sem dar o dinheiro da volta. Graças a Deus pela misericórdia de um ou outro irmão salvo, que se compadeceu e falou assim, vem cá irmão, vou pagar o lanche para você, e pagar aí a passagem de ônibus para você voltar para sua casa. Então, irmãos, esse é um evangelho pelo qual nós devemos ser felizes em toda e qualquer circunstância. Então não confunda essa molecada que tem hoje em dia aí, que papagaia, que você fala assim, nossa, esse menino é bom demais de Bíblia. Não, irmãos, decorar a Bíblia, até um papagaio, se você treinar ele muito tempo, ele vai decorar. Humildade e consagrados ao Senhor, amém? Glória a Deus, esses são os irrepreensíveis. A maioria dos irrepreensíveis, irmãos, eles não serão conhecidos na sua geração. Eles serão conhecidos nas gerações vindouras, porque nós vamos contar as histórias. Ele por si só não quer o mérito para cima dele, amém? Então no verso 24, Paulo vai dizer assim, tendo fé no Senhor, que em breve também eu poderei ir ter convosco. Então a fé, irmãos, é crer não naquilo que foi dito, mas é crer naquele que está falando. Nós temos que parar de ter fé naquilo que foi lançado como palavra. Ah, mas foi lançada uma palavra. Amém, irmãos? Mas você tem que ter fé naquele que falou, não é na palavra que foi falada. A fé nossa tem que estar no Senhor e não naquilo que foi falado. Porque é muito fácil nós nos ampararmos em uma palavra pela qual, eis que te digo, que vejo muita prosperidade sobre a sua vida. Quem não quer receber uma palavra dessa, irmãos? Só se você não quer, você já deveria estar no campo missionário, aí você já está arrumando as malas, põe lá para Israel uma hora dessa, irmãos. Caso contrário, se você está aqui ainda, é porque você gostaria de receber uma palavra dessa. Mas nós não devemos nos agarrar nessa palavra específica, mas sim no Deus da promessa. Naquele que é o dono do ouro e da prata, ele sim, é nele, a nossa fé está nele, confiante nele, e a palavra, amém irmãos, glória a Deus por ela, mas nós precisamos aprender a ter fé naquele que lançou a palavra, e não simplesmente na palavra em si. Precisamos depositar a nossa fé e esperança no Deus que faz coisas, e não nas coisas simplesmente. É o Deus que move as coisas, porque Romanos 8:28 vai dizer o quê? E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem gente que não lê a parte B do texto, para na parte A do texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uhul, eu amo a Deus, tudo vai cooperar. Aí ele esquece de um detalhe, irmãos. A parte B do texto vai dizer assim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, então sabe o que ele está falando que vai cooperar? Vai cooperar se você tiver que ir para a cadeia porque pregou o evangelho. E se o evangelho vai avançar porque você está preso, vai cooperar. Porque Paulo estava preso e o evangelho estava avançando, então as coisas estavam cooperando para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então não acho que esse cooperar quer dizer que nós vamos avançar financeiramente, nós vamos prosperar, irmãos. Não, vai acontecer isso se você trabalhar duro. Vai acontecer isso se você acordar cedo e dormir tarde. Agora que esse cooperar juntamente com aqueles que amam a Deus, o que vai acontecer, irmãos, essa cooperação é o avanço do desenvolvimento da sua salvação. É uma pessoa que não sabia ler, mas ao conhecer a Cristo, apaixonada por Jesus, ela aprende a ler. Vocês querem um exemplo? Quem conhece meu pai aqui? Andrezão, você já viu meu pai alguma vez no encontro que você tem com ele, sem ele falar do evangelho e ler a Bíblia? Meu pai não sabia ler, irmãos. Eu lembro até hoje, quando meu pai converteu, ele demorava quase 5 minutos para ler um versículo da Bíblia. Mas nunca se envergonhou
Reunião, aquele tanto de gente. Vem cá, irmãos, vamos ler a Bíblia. Todavia, o que para mim é lucro, passei a considerar. Todas as vezes, irmãos. E as coisas foram cooperando, foram avançando, foram cooperando, irmãos. Hoje ele lê até bem, né? Já dá até para ficar em pé quando ele vai ler, né? Antigamente você ficava sentado, agora já dá até para ficar em pé. Amém, irmãos? É isso que é o cooperar do Senhor. Todas as coisas vão cooperar para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, irmãos, para cumprir um propósito. E se for para enriquecer, para que um propósito exista, também vai, irmãos. Também vai, mas Deus não dá pérolas a porcos. Muito menos a bode, né? Quem estava aqui final de semana entendeu, né? Muito menos a bode, irmãos. Agora, se você é uma ovelha humilde, consagrada ao Senhor, sim, Ele pode fazer um grande empresário nessa nação. Para que através de você, o Evangelho coopere, expanda para grandes homens nessa nação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então é disso que Paulo está falando. Agora podemos achar então, irmãos, agora nós podemos achar que nada de mal vai acontecer comigo se eu aceito o Evangelho. Olha o que está acontecendo na vida de Epafrodito, irmãos. Esse irmão, ele está sofrendo. Olha o verso 25, o que vai dizer da vida desse irmão. Mesmo assim, creio que será necessário enviar-vos de volta Epafrodito, meu querido irmão, auxiliador, companheiro de lutas, mensageiro, a quem enviastes para me ajudar nas minhas necessidades. Olha o verso 26, pois ele tem saudades de todos vós e sente angústia, por saberdes que ele havia adoecido. Então esse irmão, ele está com a doença de morte, irmãos. Mas está o quê? Cooperando com o Evangelho, pregando o Evangelho, pregando as boas novas com alegria, contente em toda e qualquer situação, mas com uma doença de morte. E olha o que vai dizer no verso 30, porquanto ele chegou à porta da morte por amor à causa de Cristo. Essa é a cooperação do Evangelho, irmãos. Esse irmão, cooperador, apaixonado pelo Evangelho, chegou às portas da morte por amor ao Evangelho. Então, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que seguem segundo o propósito de Deus. A segunda verdade que eu quero trazer para os irmãos é que uma das principais formas de sermos felizes é vendo outros irmãos felizes. Olha o que Paulo diz aqui no verso 28, por isso, o enviarei a vós com mais urgência, a fim de que possais vos alegrar, ao vê-lo novamente, com isso eu sinta menos tristeza. Então Paulo, ele se alegra com o envio então dos irmãos, e assim ele sente menos tristeza, ele está enviando o seu filho na fé, o seu melhor amigo Timóteo, que caminhava com ele, mesmo ele enviando, por ele ver a alegria dos irmãos, o que acontece com ele? Ele tem menos tristeza, irmãos. Então Paulo não está olhando para si, ele está olhando para o próximo, ele está enviando o que ele tinha de melhor naquele momento, para que os irmãos se alegrassem, com a alegria dos irmãos, ele ia sentir menos tristeza, porque ele estava enviando o irmão. É o contrário de nós, irmãos, que queremos abraçar tudo para nós. Se sobrar alguma coisa, a gente dá para os irmãos, né? Se transbordar alguma coisinha, a gente dá para os irmãos, mas a gente quer deixar tudo debaixo das nossas asas. E muitas vezes a gente precisa dar, para ver a alegria do irmão, para que nós possamos nos alegrar. É isso que é a verdade que Paulo quer nos ensinar, irmãos. Se alegre com a alegria dos seus irmãos. Paulo estava se alegrando, porque a alegria daqueles irmãos estava fazendo com que a tristeza deles se diminuísse. Ele se alegrou com os irmãos. A terceira verdade, precisamos honrar aqueles que colocam a missão acima de si mesmo. E agora a gente já caminha para o fim. Verso 30 vai dizer assim, porquanto ele chegou às portas da morte por amor à causa de Cristo, arriscando a própria vida para suprir a cooperação que vós não pudestes me conceder.
Irmãos, ele chegou à porta da morte, arriscando a sua própria vida, para quê? Para suprir a cooperação do Evangelho, que os irmãos não puderam suprir. Ou seja, irmãos, Epafrodito era um homem digno de honra, ele quase morreu em prol da causa de Cristo. Sabe por quê? Porque ele colocou a missão de Cristo acima da sua própria missão. E aí, para a gente encerrar, irmãos, essa parte da manhã, dessa porção, uma pergunta que eu faço aos irmãos é: onde nós temos colocado a missão pela qual Cristo nos destinou? Isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério. Nós paramos para refletir se aquilo que nós estamos fazendo está muito mais relacionado à missão de Cristo na minha vida ou à minha missão pessoal. Aquilo pelo qual eu estou correndo, porque Paulo vai falar da corrida, aquilo pelo qual eu estou correndo, aquilo pelo qual eu estou trabalhando, está muito mais relacionado à missão de Cristo na sua vida ou à sua missão pessoal. Paulo está falando sobre honrar aqueles pelo qual está colocando a missão de Cristo acima da sua missão pessoal. Irmãos, como isso tem sido sério nos dias em que vivemos, irmãos. Quantas vezes nós trocamos, então, estar em comunhão com os irmãos, porque nós precisamos cumprir uma missão pessoal. Quantas vezes nós trocamos, irmãos, o próprio Cristo, porque nós precisamos cumprir a nossa missão pessoal. Quantas vezes nós deixamos Cristo de lado, em prol da nossa missão pessoal. Nós precisamos caminhar para um lugar de maturidade, irmãos. É tão bom quando a gente tem um tempo como nós tivemos com o Leandro, para ouvir algumas verdades, irmãos. Às vezes dói a gente ouvir, mas são verdades que nós precisamos aprender em relação ao Evangelho. Testemunhos, irmãos, que nós precisamos aprender sobre o Evangelho. O Evangelho, quando ele entra na vida de um homem e o transforma verdadeiramente, a missão do Senhor tem que estar acima da nossa missão pessoal, irmãos. Aquilo pelo qual nós estamos correndo todos os dias está mais ligado à missão de Cristo na nossa vida. Aquilo pelo qual nós trabalhamos todos os dias. Não que o seu trabalho, irmãos, não seja extremamente importante. Não quer dizer que você tem que passar agora 8 horas por dia meditando nas Escrituras e orando ao Senhor. Não, mas você pode fazer isso enquanto você trabalha em espírito e em verdade, dando testemunho de um cristão convertido, um cristão verdadeiro, ali onde o Senhor te colocou, incorruptível. Mas todo mundo aqui no meu trabalho é corrupto, você não. Mas todo mundo aqui no meu trabalho assiste pornografia, mas você não. Mas todo mundo aqui no meu trabalho conta uma mentirinha, mas você não. Mas todo mundo aqui no meu trabalho rouba alguma coisinha, mas você não. Porque você é incorruptível. A missão do Senhor está acima da sua missão pessoal. Ah, mas se eu não contar uma mentira, eu não sou promovido. Se eu não contar uma mentira, eu não vendo mais. A missão do Senhor está acima da sua missão pessoal. Aí sim, irmãos, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu propósito. Amém? Se coloque de pé. Eu quero orar com vocês. Espírito Santo, que a sua missão, que a missão do Senhor Jesus, a missão pela qual Deus entregou para cada um de nós, que ela esteja muito acima da nossa missão pessoal, que ela queime em nossos corações muito mais do que os nossos objetivos pessoais, que nós venhamos nos agarrar ao Deus que nos dá coisas e não as coisas pelas quais nós conquistamos. Pai, em nome de Jesus, que assim como Paulo, que assim como Timóteo, que assim como Epafrodito,
aprenderam a viver contente em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Gere isso também em nós, Pai. Gere isso também em nós. Não só quando a conta bancária está cheia, não só quando a saúde está em dia, não só quando tudo está muito bem, não só quando o dia está um sol, não só quando o dia está chuvoso, mas em qualquer situação, mesmo que haja desertos, mesmo que haja turbulências, mesmo que haja tribulações, nós estamos felizes em toda e qualquer situação, porque estamos no Senhor. O Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor, ó Pai, é aquele que já nos deu tudo quando o Senhor bradou ali na cruz do Calvário: tetelestai, está consumado. Ao ser consumado, ó Pai, todas as coisas nos foram liberadas, porque aqueles que estão em Cristo Jesus vivem a liberdade que o Senhor nos deu, não uma vida de escravidão, Pai, mas uma vida de liberdade, liberdade na mente, liberdade no entendimento, ó Pai. Então essa é a nossa oração, o nosso desejo nessa manhã, que o Senhor libere sobre a vida dos meus irmãos essa paz que excede o entendimento humano, essa mesma paz que havia ali em Paulo, mesmo em meio ao cárcere, mesmo em meio às prisões, mesmo em meio, ó Pai, à perseguição. Ele estava feliz porque o Evangelho estava avançando, porque todas as coisas estavam cooperando, ó Pai, para o avanço do Evangelho. Traga essa paz sobre as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e te agradecemos nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais tensão que seja a situação.